Olá, tudo bem? Preparado para mais uma aula de redação? Nesta aula nós vamos ver mais algumas dicas para você se sobressair na sua redação. Para começar, nós vamos ver um vídeo e eu quero que você preste bastante atenção nas sugestões dadas pelo professor para que você faça uma boa redação. Dissertação é texto do universo comentado. Firmar uma posição com base em bons argumentos, ser capaz de negociar e não de se impor arbitrariamente. O Enem faz explicitamente uma exigência que os outros vestibulares não fazem explicitamente, mas cobram, que é a necessidade de propor uma intervenção transformadora para resolver aquele problema discutido sem ferir os direitos humanos. Existe aí o risco de o candidato pensar o seguinte: então eu não posso dar minha opinião. Não pode dar uma opinião não sustentável. Então, argumento fraco e afirmações gratuitas são mortais na redação. Eu costumo dizer que são necessárias duas grandes competências. Primeiro, domínio do código linguístico, domínio da linguagem por meio da qual ele vai se expressar. E segundo, repertório de informações. Sem as duas coisas não é possível fazer uma boa dissertação. Se ele tem um mês, por exemplo, ele deve ler mais jornais, ele deve acompanhar o noticiário internacional e, sobretudo, com um olhar crítico. Pegue um texto dissertativo nos jornais ou revistas, um editorial, por exemplo, e faça o seguinte trabalho. Qual é a questão que está sendo discutida naquele texto? Segundo, qual é o partido tomado pelo articulista ou pelo autor do texto? Terceiro, que argumentos ele arranjou para sustentar a opinião dele? E como que ele rebateu os argumentos contrários? Ele vai introjetando aquela forma de linguagem típica desses textos, não é? E o modo de arquitetar esses textos. Toda a prova de redação começa com uma prova de leitura. É sempre um tema polêmico, isto é, um tema sobre o qual não existe convergência de opiniões. Ao ler, ele já deve ir observando quais são os segmentos de textos que se localizam numa corrente e quais são os que se localizam noutra corrente. Muitas vezes, porque eles não leem direito o texto, eles acabam fugindo do tema e não executando a proposta como deveria ser executada. Que seria uma redação nota 10? Primeiro, dar mostras de que apreendeu a questão posta em debate. E para isso é preciso ler bem a proposta. Segundo, assumir uma posição franca e explícita sobre aquela questão. Terceiro lugar, sustentar esse ponto de vista assumido, esse partido assumido, com bons argumentos. Quarto lugar, usar a norma culta escrita de linguagem. Use a língua culta com capricho, sem exagero. Prestou bastante atenção no vídeo? Então aqui eu vou destacar alguns pontos expostos pelo professor. Fique bastante atento a eles. Bem, dissertação é o texto do universo comentado. Nesse texto, então, você apresentará o ponto de vista que será defendido. Para defender esse ponto de vista, é necessário que você apresente bons argumentos, né? É necessário que você negocie e não se imponha arbitrariamente no texto, né? Além disso,
é necessário que você proponha uma intervenção transformadora sem ferir os direitos humanos, aquilo que eu havia exposto anteriormente para você. Então, na conclusão, você vai expor uma intervenção, mas não poderá ferir os direitos humanos, ok? Além disso, a sua opinião, ela precisa ser sustentável. Os argumentos, eles não podem ser pobres, não podem ser frágeis, porque senão você não conseguirá defender o seu ponto de vista. Então, são alguns pontos que o professor destaca para que você consiga fazer uma boa redação. Além disso, o professor destaca que é necessário que você tenha duas grandes competências para fazer um bom texto. Uma dessas competências é que você tenha domínio da língua. Inclusive, em relação a esse conhecimento que o professor destaca, está relacionado à primeira competência que é avaliada na redação do Enem, que é o avaliador da banca verá se você tem conhecimento em relação à língua padrão. Então, é preciso que você domine sinais de pontuação, concordância, regência, a grafia correta, entre outras coisas que você aprendeu nas aulas de língua portuguesa. Outra coisa que o professor destaca é necessário que você tenha repertório de informação. Para isso, ele indica, como eu já havia destacado em outras aulas, que você leia boas revistas, bons jornais, mas não é apenas ler, que você tenha também um olhar crítico em relação àquilo que você está lendo. Não é simplesmente ler, absorver as informações, mas sim ver com um olhar crítico, ou seja, eu concordo com o que é exposto pelo autor, eu não concordo por isso. Então, é necessário que você analise criticamente aquilo que está lendo, para que na hora que você for escrever o seu texto, tenha um ponto de vista bem claro, deixe bem explícito esse ponto de vista e apresente bons argumentos para defendê-lo. Então, para se fazer uma boa redação, é necessário ter conhecimento da língua e também ter preparo em relação ao tema que será abordado. Por isso é importante ler, se informar a respeito desse tema. Outra coisa que é destacado pelo professor, ele sugere que você faça exercícios. E para isso, ele sugere leitura, análise de editorial. O que vem a ser editorial? Editorial são textos de opiniões, em que o autor, ele expõe uma opinião e defende-a por meio de bons argumentos. Então, em boas revistas, bons jornais, na internet, há muitos textos de opiniões. Então, é importante que você leia, analise com atenção. E o que você pode analisar para auxiliar na elaboração do seu texto? Ele diz o seguinte, que é interessante que você observe qual a questão que está sendo discutida no texto. Afinal, do que o autor fala no texto? Depois dessa identificação, é importante que você identifique qual é o posicionamento. O autor, ele se posiciona como? Que ponto de vista ele tem em relação ao tema abordado? Que argumentos ele usa para sustentar sua opinião? Como ele rebateu os argumentos contrários? Claro que nem todos os textos têm argumentos contrários, mas é importante que você observe qual é o assunto, qual é o ponto de vista em relação a esse assunto e também que argumentos que o autor apresenta para defender o seu ponto de vista. Com isso, você estará observando várias formas de expor o ponto de vista, de expor argumentos e, a partir disso, você vai ter uma ideia melhor de como produzir o seu texto.
Bem, redação nota 10. O que você deve fazer para que sua redação seja boa? Que você tenha uma ótima pontuação nela. Então, é importante você mostrar que compreendeu a proposta da redação. Aquilo que eu frisei bastante nas aulas anteriores, né? Então, é importante que você leia, releia o tema, que tenha a clareza do que realmente está sendo solicitado. Leia os textos, né, que vêm junto com o enunciado da redação, para que você tenha certeza daquilo que você vai expor no seu texto. Lembrando que, se você fugir do tema, a sua redação nem será avaliada pela banca, né? Além disso, é importante que você tenha uma posição franca, explícita, ou seja, que você mostre com clareza que você compreendeu a proposta do texto, né? Para que quem for avaliar perceba que você sabe do que você está falando, né? Além disso, é importante que você sustente o seu ponto de vista com bons argumentos, né? Então, você precisa convencer o seu leitor a respeito daquilo que você está falando, daquilo que você está defendendo. Para isso, é necessário você apresentar bons argumentos. E além disso, né, é destacado que é necessário você usar a língua culta com capricho, mas sem exagero, né? Não quer dizer que porque você precisa usar a linguagem culta que você precisa usar palavras complexas, né? Você pode ser simples usando a língua culta, né? Então, é necessário que você, para você ter uma nota 10, uma boa nota na sua redação, que você mostre com clareza qual é a proposta, que você apresente bons argumentos e que use a língua culta. Então, são 3 pontos importantes para que você consiga uma boa nota. Bem, além do que foi destacado pelo professor no vídeo, é importante que no dia da redação lá, você preste atenção em alguns dados. Capriche no primeiro parágrafo, né? Porque é nele que estará a tese, né? Então, é importante que você apresente a sua tese com clareza, tá? Além disso, que você seja de uma forma bastante criativa, chamativa, para estimular o seu leitor a ter gosto em ler o seu texto, né? Além disso, é interessante que você planeje a sua argumentação, como nós já falamos anteriormente, né? Que argumentos que eu vou apresentar, em que sequência que eu vou apresentar esses argumentos. Então, é interessante fazer esse planejamento, né? E não se esqueça de que a argumentação se torna consistente se a desenvolvê-la bem, né? Aquilo que eu já havia falado anteriormente, não é só você apresentar os argumentos, é necessário apresentá-los e desenvolvê-los, né? Então, tem relação com aquilo que eu falei, tópico frasal e desenvolvimento. Inclusive, na próxima aula, eu vou trazer texto mostrando bem isso, né? Como eu já tinha falado anteriormente. Então, é necessário apresentar o argumento em um tópico frasal e, na sequência, desenvolvê-lo, que seria no desenvolvimento do parágrafo. Então, o parágrafo não é uma mera apresentação de argumentos. É necessário apresentá-los e desenvolvê-los, ok? Bem, além disso, né, a redação ela precisa ser agradável no visual. Por isso, você deve respeitar as margens, os espaços indicativos dos parágrafos, né? Então, todos os parágrafos, eles devem ter a mesma medida. Não é um mais curto, um mais longo. As margens também precisam ser respeitadas. E letra legível, para que seja agradável para o seu leitor, né? Além disso, você não pode rasurar o seu texto, tá? Não rasure, não risque, né?
E dê uma atenção especial ao parágrafo de conclusão. O que nós vimos que é na conclusão? Você vai apresentar uma proposta de intervenção. Não esqueça, na redação do Enem, isso é primordial. Inclusive, é uma das competências avaliadas, né? Então, não esqueça da proposta de intervenção. Bem, mais dicas. Para que você realmente consiga fazer uma boa redação, né? Uma boa dica é que você escreva muito, né? Treine bastante antes, né? Então, nesses últimos dias aí, escreva muito, leia, se informe e escreva, treine, 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 né? É interessante que você fique atento aos programas de TV, a bons programas de TV, leia bons jornais, boas revistas e, claro, com um olhar crítico para que você absorva informação de qualidade e para que essa absorção sirva para você no dia da redação. Aproveita os temas constantes em fascículos, né? Na internet tem muita coisa, as dicas para a redação do Enem 2011. Então veja quais são as dicas, você pode ler a respeito e escrever bastante textos para você treinar, né? Então você vai testar-se, ok? Bem, alguns temas sugestivos que você pode ler, né, e escrever. Por exemplo, homofobia e direitos dos homossexuais, né, criminalidade e agressão dos jovens, usinas nucleares, quem precisa delas, né, o Código Florestal, questões comportamentais, preconceitos e direitos das minorias, o que fazer para a Copa do Mundo 2014, para beneficiar o Brasil. Então, são alguns temas que você pode utilizar para treinar. Então, é interessante você ler, assistir a bons programas de TV e escrever bastante, ou seja, treinar, treinar. Que a hora que você for fazer a redação lá no dia da prova do Enem, você vai se sentir muito mais preparado. Bem, nós falamos eu falei de vários pontos a respeito para você fazer um bom texto. E eu vou chamar a atenção aqui de mais alguns pontos. Então, aqui que você precisa ficar atento para produzir um texto de qualidade. Um texto de qualidade, ele é criativo, ou seja, você não vai ficar repetindo apenas o senso comum. Por isso que é importante a leitura, ter um repertório a respeito do assunto que é pedido, para que você seja criativo e não fique só na mesmice. Além disso, é necessário você prestar bastante atenção na clareza. O seu texto não pode ser ambíguo, precisa tomar muito cuidado para que o que você diz seja compreendido com rapidez, com clareza. Concisão. O que vem a ser a concisão? A concisão é você ir direto ao assunto, ser bastante objetivo, usar poucas palavras para dizer muito. Coesão, que nós já vimos, é você ligar uma informação a outra, ou seja, por meio de pronomes, advérbios, sinônimos, elipse, que é a omissão de termos, antonomásia, hiperônimo, hipônimo, como nós vimos nas aulas anteriores. Além disso, é necessário você prestar bastante atenção na coerência. O que vem a ser a coerência? A coerência é o sentido. Então, aquilo que você está escrevendo precisa ter sentido, precisa ser coerente. E, além disso, a correção gramatical, ou seja, respeitar as regras da gramática. Então, aqui eu quero chamar a atenção, criatividade, clareza, concisão, coesão, coerência e correção. Então, são 6 Cs para que o seu texto seja de qualidade. Então, quando for produzir os seus textos, então, é necessário que você seja criativo, claro, conciso, coeso, coerente e use corretamente a língua padrão. Alguns exemplos.
O PT de Lula desentendeu-se com a oposição em face de sua política de contenção. Esse pronome possessivo destacado, sua, ele é ambíguo. Por quê? Porque sua política pode estar se referindo tanto à política do PT quanto à política do Lula, né? Então, esse sua está prejudicando a clareza do texto. E como que nós poderíamos consertar isso? Nós poderíamos dizer assim: o PT de Lula desentendeu-se com a oposição em face da política da contenção do governo, né? Então, do governo do Lula. Ou pode ser contenção do partido, daí seria do PT, né? Então, é necessário ter muito cuidado no uso dos pronomes demonstrativos. Verificar se não está produzindo ambiguidade. Outro exemplo. O governo não assumirá a responsabilidade pelos dados incorretos fornecidos pelos declarantes à Receita Federal e ainda pelas consequências desastrosas que esses trarão. Olha o pronome demonstrativo. Esses aqui também é ambíguo, né? Afinal, refere-se aos dados incorretos ou aos declarantes, né? Então, aqui o uso do pronome demonstrativo prejudicou a clareza do texto, né? Como que poderia ficar? O governo não assumirá a responsabilidade pelos dados incorretos fornecidos pelos declarantes à Receita Federal e ainda pelas consequências desastrosas que essas informações trarão. Então, trocando esses por essas informações, né, o texto fica claro. Bem, cientistas descobrem como vencer os males da velhice em macacos. Será que a intenção do autor é dizer da velhice em macacos? Claro que não, né? Então, aqui os macacos, foram usados para os cientistas descobrirem os males da velhice. Então, como que nós poderíamos fazer a construção para que não houvesse ambiguidade? Então, o ideal seria, cientistas descobrem em macacos, entre vírgulas, como vencer os males da velhice. Então, os macacos foram usados para vencer os males da velhice. Ok? Bem, concisão. Concisão, como eu falei anteriormente, é você usar poucas palavras para dizer muito. Então, muitas vezes nós usamos muitas palavras e a informação que nós transmitimos é curta. Vejamos o exemplo. A largada da maratona será no Leme. A chegada acontecerá no mesmo local da partida. Eu acho que aqui há muitas palavras para dizer pouco. Nós poderíamos simplesmente falar assim: a largada e a chegada da maratona serão no Leme. Está vendo? É a mesma informação com menos palavras. Outro exemplo. A posição do governo brasileiro é de que esgotem todas as possibilidades de negociação para que se alcance uma solução pacífica. É muita palavra para dizer pouca coisa. Nós poderíamos simplesmente falar assim: o Brasil é a favor de uma solução pacífica. Está vendo? Não são menos palavras? Não dizemos a mesma coisa? Então, poucas palavras para dizer algo maior e não o contrário. Coesão. Bem, coesão é a ligação entre as informações. Vejamos se aqui o texto tem isso. O Rio de Janeiro é uma das cidades mais importantes do Brasil. A cidade maravilhosa é conhecida mundialmente por suas belezas naturais, hospitalidade e carnaval. Está vendo? Cidade maravilhosa. Qual é a cidade maravilhosa? O Rio de Janeiro. Então, aqui o autor usou uma antonomásia. Suas belezas. Belezas de quem? Do Rio de Janeiro. Então, aqui o autor, ele usou cidade maravilhosa para recuperar Rio de Janeiro e suas também para recuperar o Rio de Janeiro. Então, o autor levou em consideração um dos fatores que contribui para a qualidade do texto, que é a coesão textual.
Coerência. Vejamos se o texto aqui tem ou não coerência. Podemos notar claramente que a falta de recursos para a escola pública é um problema no país. O governo prometeu e cumpriu. Trouxe várias melhorias na educação e fez com que os alunos que estavam fora da escola voltassem a frequentá-la. Isso trouxe várias melhoras para o país. E aí? O texto está realmente coerente ou não está? Inicialmente, o autor do texto diz que podemos notar claramente que a falta de recursos para a escola pública é um problema no país. Agora, na sequência, o que ele diz? O governo prometeu e cumpriu. Ou seja, ele trouxe melhorias na educação, fez com que os alunos que estavam fora da escola voltassem a frequentá-la. Isso trouxe várias melhoras. Ou seja, o autor do texto aqui ele está sendo incoerente. Na primeira frase ele afirma uma coisa, nas seguintes ele afirma o contrário. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Nós vimos que é necessário nós trazermos informações novas, mas essas informações novas, elas precisam ter coerência com o que nós dissemos anteriormente. Então, para que não haja contradições no texto. Bem, além dos 6 Cs que nós vimos que contribuem para a qualidade do texto, nós temos mais 2. A unidade e a argumentação. O que vem a ser a unidade? As ideias são amarradas entre si, alguma coisa as unifica, uma ideia central e as outras que giram em seu redor. Então, é necessário, quando você for fazer o seu texto, que o seu texto tenha unidade temática, tenha uma ideia central, que é o seu ponto de vista, e as ideias secundárias, que são os argumentos. Então, você não pode apresentar muitas ideias, o seu ponto de vista e os argumentos para que tenha uma unidade temática. Outro fator que contribui é a argumentação. Nós falamos muito a respeito dela. É necessário que você tenha consistência naquilo que você está defendendo. E para isso é necessário que você evidencie com provas, apresente fatos, exemplos, ilustre, exponha dados estatísticos, testemunhos, para que o seu argumento tenha consistência. Então, aqui foram algumas dicas dadas para que você se sobressaia na sua redação. Se você quiser rever esta aula ou outras aulas, acesse www.acertesosponteiros.com.br. Então, até a próxima aula e estude bastante, leia e treine bastante em seus textos.